Pode ou não pode? Você já ficou em dúvida sobre se podia ou não realizar determinada atividade no sábado? Na lição desta semana, nós vamos ver Jesus, o Senhor também do sábado, se posicionando quanto a essa questão. E você não pode perder a explicação simples que ele deu para saber como proceder diante de um impasse. Eu sou o Matheus Diniz. E eu sou Neila Oliveira. E você está no canal LaMed, onde você estuda a Bíblia de um jeito diferenciado. E os abraços desta semana vão para as seguintes bases. Bases do distrito de Abaeté, em Salvador, Bahia. Para a base Os Ungidos, da cidade de Placas, Pará. Para o Diogo, Vinícius, Pedro, Samuel, Robert, André e Pietra, da base Quesan Remeja, da Igreja Central de Juiz de Fora, Minas Gerais. E para a base Somos Mais Que Ouro, da cidade de Ribeirão do Lago, Bahia. E para as bases da cidade de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, base APC Team, base Formação AJC, base ASR, base Interligados, base A Volta do Fiel e base Inabaláveis. E para a base Geração Aviva, da cidade de Jacundá, Pará. E para você que ainda não está inscrito no canal, se inscreva agora, porque se você for se inscrever no final, você talvez pode se esquecer. E para você que já é inscrito, não se esqueça de ativar o sininho para receber as notificações, assistir o vídeo assim que ele é lançado, deixar também seus comentários, curtir e compartilhar. E agora, vamos para o vídeo. A história dessa semana oferece 3 perspectivas diferentes sobre o mesmo acontecimento. E seria muito interessante você ler os 3 relatos aqui na Bíblia, o relato de Mateus, de Marcos e de Lucas, e comparar como cada autor conta essa mesma história. Por exemplo, Mateus é bem prático, talvez por estar acostumado com dados precisos de sua antiga profissão, e ele conta exatamente o que aconteceu. Já Marcos se preocupa em descrever os sentimentos pessoais de Jesus. E Lucas, como médico, conta um detalhe que pode ter passado despercebido por muitas pessoas. Então agora vamos à história. Desde que Jesus começou seu ministério, houve um grupo específico que percebeu que precisava ficar de olho nele. Especialmente porque cada dia mais a popularidade e a influência de Jesus aumentava. E eles perceberam que isso poderia representar um risco para eles, que estavam acostumados a ditar as regras para tudo. Na visão dos fariseus e dos líderes religiosos, muitos dos ensinos desse novo mestre eram perigosos. Eles eram tão zelosos e apegados às tradições que nem perceberam que Jesus só estava ensinando o real significado daquilo que era tão importante e que era tão valioso para eles. Se tivessem prestado atenção, eles teriam percebido que Jesus estava ensinando o real significado de tudo aquilo e tentando deixar mais leves os fardos que eles mesmos colocaram sobre a religião. E falando em religião, é importante a gente entender o significado dessa palavra. No grego, religião quer dizer religare, que significa exatamente isso: ligar novamente, voltar a ligar ou religar. Assim, a religião deveria ser um meio de unir novamente Deus e o ser humano, algo que trouxesse descanso, conforto e alívio. Mas com tanto medo de desagradar a Deus, as pessoas acabaram tornando a religião pesada demais. Um dos pontos mais difíceis sobre essa questão é a forma correta de guardar o sábado. E aqui vai mais um detalhe importante. O sábado não era apenas para Israel. Assim como os outros 9 mandamentos, ele é uma obrigação permanente para todas as nações. Ele é o dia santo escolhido pelo próprio Deus. Acontece que aqueles que deveriam ter sido os guardiões dessa lei acabaram se afastando de Deus, e assim o sábado começou a perder o real significado para eles. Veja só o que diz aqui. Satanás trabalhou para corromper o sábado, porque esse dia é o sinal do poder de Cristo. Os líderes judeus envolveram o divino dia de descanso com pesadas exigências. Nos dias de Cristo,
A observância do sábado refletia o caráter de pessoas egoístas e arbitrárias em vez do caráter do amoroso Pai Celestial. Os sabinos praticamente representavam a Deus como dando leis impossíveis de obedecer. Levavam as pessoas a olhar para Deus como um tirano e a pensar que o sábado tornava as pessoas duras de coração e cruéis. Que triste isso! Jesus tinha vindo exatamente para esclarecer esses mal-entendidos. No entanto, os rabinos achavam que Jesus parecia não se importar com as exigências deles. Mas, na verdade, o que Jesus estava fazendo era guardar o sábado do jeito certo, da maneira correta, de acordo com a lei de Deus. Mas tudo isso era muito novo para eles. Eles precisavam ser humildes para aprender e entender ali o que Jesus estava tentando lhes ensinar. Eles chegaram até o ponto de colocar espiões para relatar como Jesus e os discípulos transgrediam a lei. Jesus, por sua vez, estava sempre os advertindo e os levando até as Escrituras Sagradas. Ele sempre contava uma história de uma pessoa do passado e mostrava os acontecimentos que colocavam o foco certo na mensagem. Tudo isso na tentativa de mostrar para as pessoas que o verdadeiro propósito de Deus era resgatar a humanidade. Sendo assim, de um jeito bem prático, Jesus disse que tudo que deveria ser feito para esse propósito de resgatar a humanidade poderia ser feito no sábado e estava de acordo com a lei de Deus. Jesus poderia até ter evitado realizar curas aos sábados para evitar conflitos com esses grupos, mas isso contrariava seu caráter. Ele não deixaria de fazer o que era certo apenas para não ter dor de cabeça. Ao contrário, se possível, ele faria tudo para fazê-los entender. E foi assim que, num sábado, na sinagoga, Jesus viu um homem com a mão atrofiada. E ele decidiu, mais uma vez, derrubar o muro das exigências para que aquilo não atrapalhasse a compreensão sobre o que era certo fazer no sábado. Jesus sabia que estava sendo observado pelos fariseus. Então ele pediu para que aquele homem desse um passo à frente e perguntou aos seus críticos, como alguém que não quer nada: o que a lei permite fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar uma vida ou destruí-la? Por essa eles não esperavam, e a resposta foi o silêncio. Jesus ficou indignado e muito triste pelo coração duro deles. E eles conheciam muito bem aquele ditado que dizia que não fazer o bem quando você pode é a mesma coisa que fazer o mal. Ellen White disse que Jesus enfrentou os sabinos no próprio terreno deles. Diante daqueles homens mudos, Jesus pediu que o homem estendesse a mão e ele a curou. E o Dr. Lucas revela que era a mão direita. As coisas estavam tão distorcidas que na lei deles era permitido, por exemplo, salvar um animal que estivesse em perigo. Caso não fizessem isso, traria prejuízo para o proprietário. No entanto, eles não se importavam em aliviar o sofrimento das pessoas nesse dia. E uma prova bem prática do que estava acontecendo ali é o que a declaração do livro nos diz. Os fariseus estavam perseguindo Jesus com ódio implacável, enquanto ele salvava vidas e trazia felicidade para um grande número de pessoas. Era melhor matar no sábado, como eles estavam planejando fazer, ou curar os sofredores, como ele tinha feito? O que a gente vê aqui é Jesus colocando o sábado em seu verdadeiro papel. Ele mesmo disse: o sábado foi criado por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. O sábado, como qualquer outro mandamento, deve ser uma bênção para as pessoas. Jesus mesmo disse que ele é Senhor do sábado, e foi ele quem o separou para ser um memorial da criação. O sábado aponta para Cristo como Criador. É um sinal entre Deus e os seres humanos. E será o motivo de muita alegria ainda para todos aqueles que o receberem como sinal do poder criador e redentor de Cristo. É um sinal eterno e perpétuo. E você, já descobriu a beleza e a glória desse dia separado por Deus? A história dessa semana nos apresenta muitas lições, mas eu queria destacar uma em especial. Como é que nós estamos guardando o sábado? Nesse dia é um dia onde você descansa, se aproxima de Deus, faz o bem
Ou é apenas um dia para você passar algumas poucas horas na igreja e depois sua vida segue como se fosse qualquer outro dia? É um dia onde você passa tempo com as coisas de Deus, com a sua criação e lembra quem Ele é e quem você é? Ou é apenas um dia onde você passa muito tempo no celular como se nada tivesse mudado? E lembre-se, é um dia de descanso. Por isso, descanse dessas atividades que te enchem e que te estressam a semana inteira. Dê um descanso também para o seu celular. E lembre-se do dia do sábado, pois nele Deus descansou, o abençoou e o santificou. O que isso tem a ver comigo? Bom, nós somos julgados por guardar e fazer o bem aos sábados. E na lição dessa semana nós vimos que Jesus disse que o sábado é o dia de fazer o bem. É claro que nos outros dias da semana você deve fazer o bem também, mas o sábado é o dia de você retirar o eu e lembrar o quanto você pode fazer o bem pelas pessoas levando a palavra para elas.